A partir de agora. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está aqui para o segundo episódio do Panorama Guarnicê, para uma conversa com os realizadores de curtas-metragens nacionais do festival. A nossa conversa vai ser dividida em dois blocos, cada um com 2 minutos de fala. Eu vou começar perguntando para a Isabel e para o Adelmo, e vou pedir para que vocês se organizem para ver quem fala primeiro, como é que vocês distribuem esse tempo. Perguntando para vocês se vocês já conhecem o festival, já conheciam antes da seleção, e quais foram os desafios, as estratégias, as condições que vocês encararam para produzir e distribuir o Firmina. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Adão, pode abrir o microfone. Bom, eu já havia escrito um outro filme no festival ano passado. O Adelmo, a gente tem uma relação que a gente se conheceu em sala de roteiro, em estúdio de roteiro. E aí eu entendi, assim, do que representava esse festival e resolvi escrever ele, até porque também o Adelmo é do Maranhão, né? Seria uma honra para a gente conseguir estar nesse festival como a gente está hoje. E a questão de produção e distribuição, bom, a estratégia foi escrever em editais públicos, foi o que eu fiz, eu sou de São Paulo, aqui existe um festival que se chama, um edital que se chama PROAC, e aí eu escrevi em dois editais, e a gente ganhou nos dois a verba para poder produzir, infelizmente não podemos pegar a verba dos dois. Bom, para você ter noção assim, de como é bem trabalhado o roteiro, e na real eu trago um drama, né? A gente traz um drama aí, que a gente está falando aí sobre violência contra a mulher, mas numa pegada totalmente suspense. Então, é bem diferente, que essa é uma forma de direção que eu trabalho em todos os meus filmes. Eu gosto de trabalhar com projetos de impacto social, mas eu tenho essa pegada de suspense, e isso acaba surpreendendo as pessoas que assistem. E no meu elenco, né, dessa história que eu trago uma protagonista preta, idosa, está a Teca Pereira vivendo a sua primeira personagem protagonista, mesmo tendo aí 45 anos de carreira na TV, no cinema. A gente tem no roteiro aí também, dentro do elenco também, o Babu Santana, curtiu super a ideia, topou, tá no elenco com a gente. A Aisha Nascimento, também é um grande nome aqui em São Paulo, de atriz. E, enfim, e outros mais. Mas, assim, é isso que acabou acontecendo. Para mim, a Firmina é um case de sucesso, de imediato, que eu escrevi o projeto em 2 semanas, a gente ganhou 2 editais, foi assim, e tá tudo acontecendo. Até a música, a trilha, a música do filme é da Elza Soares. Então, assim, o protagonista negro impera nesse filme. Adel, pode dar uma palavra, Adel? Tudo bem? Bom, a parte de distribuição e concepção mesmo, visual, direção, ficou com a Isa. Eu fiz o roteiro e depois mesmo de pronto o roteiro, a gente fez um trabalho de alinhar o roteiro à direção da própria Isa. Então o roteiro foi ganhando com isso e foi muito importante para mim como roteirista essa experiência. O roteiro já tinha ganho uma menção honrosa no concurso internacional de roteiro, que é o Script Mais, Desafio Internacional de Roteiro. Então tem mais essa, e é uma alegria. Até falei para ela, olha, se o roteiro for selecionado para o Guarnicê, eu já conhecia o Guarnicê, né? Eu sou de Caxias, Maranhão, e eu disse, se o roteiro for selecionado para o Guarnicê, é como se fosse selecionado para o meu Oscar particular, então é muito legal. Espero que as pessoas gostem, como a gente gosta, né? E é isso. E a estratégia de distribuição, a gente começou, eu lancei ele agora em 2023, ele já está inscrito em 41 festivais, então eu estou cercando todos os festivais aí que tem a ver aí, nacionais e internacionais. E depois tem janelas de streaming também, a gente tem o Todo Display, que também que distribui filmes de produções negras, e entre outros. Então, de início, minha estratégia de produção está sendo essa, indo para os festivais nacional e internacional. E falando da pintora, que eu falei da personagem, mas é uma pintora que se muda por um endereço novo, e ela começa a ouvir gritos de socorro de uma mulher sendo vítima, e ninguém faz nada, e ela tenta agir. Firmina, não perco. Obrigado. Legal, legal saber do filme, legal saber que tem maranhense no roteiro.
Eu sou meio bairrista, eu confesso. Agora, Bruna, conta pra gente se tu já conhece o festival, qual é a tua relação com o festival e como é que foi fazer o Sobre Elas. Boa noite. Bom, eu sou meio novata nesse universo dos festivais, assim, mas tenho um parceiro muito legal que trabalha comigo e ele super me recomendou a inscrição. Então, estou super feliz assim que o filme foi selecionado. Eu valorizo muito que uma produção nacional seja vista por cada vez mais pessoas, né, dentro do nosso país. Acho que é muito importante para mim isso. Fazer esse projeto foi super interessante, assim, eu sou bem apaixonada pelo processo de fazer um filme, e eu fiz roteiro e dirigi, filmei, fiz tudo meio sozinha, assim, com uma equipe muito reduzida, então foi super guerrilha, ao mesmo tempo é interessante porque dá para ver o nosso poder de realização, né, quando a gente se propõe a fazer algo, então foi super legal. O filme fala sobre. Foi um convite, na verdade, do canal Off para falar sobre o Dia da Mulher. E aí, nesse momento onde eu tive que me sentir super. Né, a responsabilidade de falar sobre essa temática, e acabei optando por escolher uma mulher trans, uma mulher PCD e uma mulher também que sofreu violência doméstica muito, muito, muito pesada, assim. Então, foi um processo lindo, assim, e de aprendizado também. Eu costumo falar sempre que a gente faz os projetos, o meu é um documentário, né? Então é super intenso, assim. Eu, como mulher, mexe bastante, assim, nas entranhas, mas ficou lindo. Eu gosto bastante, assim. É um projeto do coração, assim, sabe? Que eu olho e fico feliz. E também estou me inscrevendo em muitos festivais, ele tem sido super bem aceito, assim, a gente ganhou 2 prêmios na Europa já, então, eu fico super feliz, mas o que me deixa mais feliz mesmo é ver pessoas assistindo, assim, sabe? O prêmio eu acho que é uma consequência, assim, um reconhecimento, mas ver que as pessoas estão tendo acesso a essas histórias, para mim, é mais importante. Acho que é isso, para ser sucinta. Obrigado, Bruna. Antes de passar para a próxima representante, eu queria só explicar que essas duas perguntas, elas são pensadas porque o Guarnicê é um festival muito tradicional, tem 46 anos. É o quarto mais antigo festival de cinema do país. E a gente costuma ouvir boas histórias de realizadores que não são do Maranhão, mas que já vieram ao festival, que conhecem um amigo, que tem uma história legal para contar. E a pergunta sobre as estratégias para captar, para distribuir, é fundamental porque é sempre um desafio para o cinema brasileiro, mas é importante porque a gente está vivendo uma conjuntura positiva, mas ainda de alinhamento com os novos editais, com as novas leis, então é importante que a gente troque esse tipo de experiência também. Bom, eu queria ouvir a Fádia, que é a diretora e roteirista de Rubicão. Fádia, conta pra gente como é que foi fazer o filme e se você já veio ao Guarnicê, se já conhece o festival. Olá, boa noite. Bom, é a primeira vez que eu estou no Maranhão, é a primeira vez que eu venho, eu morria de vontade, assim, de conhecer. Tenho uma grande amiga daqui e fiquei super honrada, porque desde a faculdade sempre ouvia falar desse festival e achava, né, um festival tão antigo, assim, tinha muita vontade, estou bem feliz de conhecer o Maranhão com um filme no festival. Isso é bem bacana para mim. Quanto ao filme, ele começou a se desenhar assim na minha cabeça quando eu estava fazendo mestrado. Era um mestrado sobre infância no cinema, e eu estava completamente mergulhada nesse assunto, assim. E era um mestrado em desenvolvimento de projeto cinematográfico. Eu não tinha que fazer um filme, mas ao mesmo tempo foi surgindo a urgência de fazer esse filme. Então, o que aconteceu no primeiro ano de mestrado, começou a pandemia. Então, assim, um dos desafios foi conseguir filmar, conseguir reunir. Vocês vão ver no filme, tem uma das cenas que tem bastante gente, assim, então tinha que ser seguro para todo mundo, né? O filme é sobre infância e... Ai, desculpa, gente, vou retomar aqui.
o filme é sobre infância e eu queria conseguir, assim, tinha tanto esse desafio de conseguir filmar com uma protagonista criança e poder respeitar o espaço, o tempo, ter todo esse cuidado, ao mesmo tempo que tinha essa cena em que tinha muita gente envolvida e que então eu tive que ver nas janelas assim dos períodos de confinamento mais rigoroso, quando estava mais brando, assim, para a gente conseguir encaixar o filme. E às vésperas da filmagem, uma pessoa muito próxima do núcleo da equipe apanhou o Covid, então a gente teve que adiar mesmo no dia que as filmagens deveriam começar. Então foi assim, um período muito difícil, né? Que foi difícil para todo mundo por diversas razões, né? Foi um período muito pesado. E a gente teve que esperar e depois andou, eu não sabia mais quanto tempo ia levar para acontecer. E a gente conseguiu, quando chegou o verão, a gente conseguiu filmar para poder, né, ter as pessoas, reunir a quantidade, ter segurança para a equipe, ter segurança para o elenco. E acho que o maior desafio foi esse. Depois é um filme completamente independente, ele surgiu nesse contexto de quando eu estava estudando ainda, assim, e consegui reunir uma equipe muito bacana. Era um filme super sem grana, a gente teve um financiamento coletivo que ajudou a bancar uma parte, mas foi muito investimento pessoal também nisso. E, e deu certo, assim, foi para mim, como eu estava pesquisando sobre infância e tendo contato com diversas situações em que a criança não foi propriamente respeitada ou levada em consideração, para mim era muito importante. Eu quis me colocar nesse desafio de poder trabalhar. A protagonista do filme ela tinha 9 anos e para mim era muito crucial que eu conseguisse estabelecer uma relação boa, que ela pudesse ser ouvida, que a gente pudesse desenvolver juntas o trabalho. Assim, para mim era a coisa mais cara do filme. Desculpa, para mim essa era a coisa mais cara do filme. E foi uma experiência maravilhosa. A gente desenvolveu uma relação de confiança muito boa, assim. E, e é isso. Eu acho que o filme ficou bem bacana, bem bonito. Foi um processo lindo de viver, assim. E, e essa menina, que é a Guiomar, que é a protagonista, ela tinha 9 anos na época, e ela foi, assim, me ensinou muito, foi um processo super rico mesmo, e é isso. Não sei se você quer perguntar alguma coisa mais específica, assim. Fad, a gente faz um segundo bloco para fazer esses acréscimos mais específicos. Eu acho que por enquanto está ótimo. Muito Tá obrigado. bem, tá bem. Muito obrigado. Agora eu queria solicitar a fala da Indra, que é a diretora de Pelas Ondas Lambem-se as Margens, Doc Baiano. Boa noite. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Sobre a pergunta da relação com o festival, quando ele ficou online, eu passei a acompanhar sempre, né? E eu lembro eu lembro do Ivan, de Dani Manzini, quando ganhou o júri popular. Eu estava lá votando, vendo o filme, acompanhando tudo, então foi super bacana essa experiência online, eu passei a acompanhar. E assim, é uma loucura quando você acompanha um festival como espectador, aí do nada você vira realizadora e aí você vê o seu filme selecionado. Assim, eu fiquei chocada, porque é o meu primeiro filme, o Pelas Ondas, e ele foi realizado assim, eu sozinha, não tenho equipe. Foi uma coisa, um processo de fazer uma pesquisa que eu tenho sobre cinema brasileiro e os cartazes, e como o feminino é representado nas telas de cinema no Brasil. E aí foi dessa pesquisa, eu fiz o filme, e aí eu falei, olha, eu vou colocar nos festivais, né? Fiz o filme, vou colocar. Mas eu nunca esperava que ele fosse selecionado nem nada. E quando eu recebi, toda vez que eu recebo a notícia de algum festival selecionado, eu fico, gente. E agora o Guarnecer, que é um dos mais antigos do país, é assim, um privilégio, uma coisa tão maravilhosa. Estou super contente. Eu não conheço o Maranhão, sempre foi meu sonho conhecer o Maranhão, também por conta do Guarnecer, que eu sempre vejo lá o pessoal. Eu fico, gente, que incrível. E, nossa, é uma coisa maravilhosa. Eu tô super contente.
de participar, e a dificuldade de fazer o filme foi muito porque eu fiz sozinha, fui eu fazendo, é um documentário que trata sobre o feminino no cinema brasileiro através de cartazes, então eu desenvolvo um pouco isso, e esse filme termina com a ideia do Mar da Bahia, né? E foi isso, eu fiz sozinha de uma maneira completamente independente, e depois distribuir o filme foi uma coisa assim, vou colocar num festival, quem sabe, mas eu nunca imaginei que seria selecionado, porque é o meu primeiro trabalho, eu não imaginaria essa repercussão, e ele já passou por cerca de 30 festivais, também passou por alguns, vai passar agora na África do Sul, umas coisas assim que eu fico, meu Deus, e chegou a ganhar alguns prêmios, 3 prêmios, um de melhor roteiro e 2 de melhor filme. Então, eu acho tão, tão incrível, só tenho a agradecer o Guarnicê, e estou super na expectativa de chegar aí. Obrigada. Massa, Indra. Será bem-vinda aqui. Assim, me permitam só um adendozinho na fala da Indra. É interessante ver como as pessoas passaram a conhecer o festival também a partir do formato híbrido, né? Essa é uma das coisas que a pandemia nos deixou que pode ser considerada positiva, porque o festival teve um alcance maior, chegou a mais gente, enfim, a gente está contente com isso. Bom, o Júlio é diretor de Pai Inversos. Júlio, conta pra gente, já conhece o Guarnicê? Como é que foi fazer o filme? Olá, boa noite. Eu sou o Júlio Folha. Já conhecia o Guarnicê, era uma das grandes metas aí da nossa distribuição do filme, conseguir alcançar o festival. O meu curto anterior, a Grande Luta, chegou a passar na última edição do Guarnicê, numa mostra paralela. E, enfim, estou muito feliz. Vai ser o primeiro festival fora de Minas Gerais que eu vou presencialmente. E estou muito ansioso para essa estreia, para acompanhar o festival, vi a qualidade dos outros filmes, só de ver os trailers lá no site já estou bem ansioso para assistir os outros filmes, e fico muito feliz de estar presente num dos festivais mais antigos do país. E em relação à dificuldade de fazer o Pai Versus, eu acho que a principal é o financiamento, porque foi um filme que não deu tempo da gente conseguir inscrever em algum edital, e era um filme musical, então ele envolvia duas etapas, né? A etapa de filmar e a etapa de gravar as músicas, de desenvolver as letras. Precisava até de um dinheirinho a mais e acabou que a gente conseguiu juntar, eu e mais 2 amigos músicos, do próprio bolso, da família, de trabalho, enfim. E como foi o TCC da minha universidade, né? A gente executou tudo em cerca de 4 meses. Então, conseguir gente para fazer direção de fotografia, direção de arte, conseguir todo mundo para participar do projeto sem ter muito dinheiro, né? O dinheiro é essencial para conseguir produzir as diárias de gravação, as diárias de estúdio. E foi um desafio bem interessante, assim. É uma história que a gente estava bem ansioso para contar, falar sobre paternidade precoce, falar sobre um lado que a gente não vê tanto em alguns filmes brasileiros, e eu acho que a gente conseguiu fazer isso de uma maneira bem bacana, bem interessante. E, enfim, acredito que esse tenha sido o maior desafio, e estou muito ansioso para saber o que as pessoas vão achar, muito ansioso para ver a estreia no festival. Legal, Júlio, obrigado. Os mineiros têm tradição no festival também, inclusive. Ariadne, por favor, conta pra gente como é que foi fazer o Big Bang e diz pra gente se já conhece o Guarnicê, se já esteve aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. O Big Bang, ele nasceu de uma proposta do Carlos II, que é o nosso diretor, de produzir um impacto sobre uma pessoa que tivesse uma possibilidade afetiva. E ele, em primeiro momento, ele pensou que ele tinha conhecido o nosso ator, Giovanni. No momento, Giovanni, ele tem nanismo, e ele falou, eu quero falar sobre. E aí, a partir desse mote, ele construiu o roteiro, conversando com o Giovanni, conversando com a gente, que é a equipe do filme. Ele produziu um roteiro que é como dizer, uma bomba. A gente conseguiu trazer humanidade.
antes de tudo, antes da deficiência, antes da classificação econômica, social, da problemática que a gente tem toda, ele trouxe o ser humano como uma base sólida de afeto. E a produção foi muito, assim, de baixo custo, né? Bem pequena a equipe, Nara na produção, Shakur na fotografia, em câmera, ele na direção, uma equipe bem pequena que, dentro da cidade de Uberlândia, que é onde a gente rodou o filme, da onde também eu sou, nós conseguimos fazer as filmagens, trazendo Giovanni para Minas, e a nossa maior dificuldade era isso, é produzir um curta de qualidade, que tivesse uma boa fotografia, que tivesse um bom roteiro, que tivesse uma boa gravação, equipamentos bons, com baixo custo e um tempo muito exíguo. E aí a proposta do filme, ela se concretizou, e a gente conseguiu, a partir disso, produzir um filme, 17 minutos, um curta, que tivesse impacto positivo nessa possibilidade de falar do ser humano enquanto potência a partir de uma... Eu acho que a Ariadne caiu. Vocês conseguem ouvi-la? Não, travou aqui também. Mulher preta, mãe solo, ele abre-se uma porta para ele que ele tem como possibilidade de falar não. Então, a partir desse encontro, os dois são transformados, e o Chico, ele começa uma revolução pessoal e social. Como foi distribuir o filme? Nós temos a Casa da Praia, né, que é nossa distribuidora aqui, também uma parceria, Les Valsery, que também faz a distribuição e a produção desse filme. Nós estamos agora com o filme na plataforma MUBI, e o projeto, nessa semana, ele concluiu 40 festivais, a gente passou em 40 festivais, sendo desses festivais, 13 são Oscar Qualify, então a equipe está na gana de distribuir essa história. O Guarnicê, gente, não tem como a gente falar de festival de cinema brasileiro sem falar do Guarnicê. Então, para a gente, quando a gente foi selecionado, a gente falou assim, é a proposta de levar o Chico também para as pontas, porque nós somos aqui do interior de Minas Gerais, a distribuição para fora do estado é bem complexa. Então, a gente falou assim, a gente foi para o Guarnicê, a gente ficou em prantos, a gente falou, vamos embora. Principalmente, a gente queria, com o filme, a gente poder falar sobre uma proposta sensível. A gente queria falar sobre Chico para além da sua deficiência. A gente queria encontrar o ser humano primeiro nesse homem. E quando vocês assistirem o filme, vocês vão ver Giovanni está impecável, beijo, Giovanni, mostrando uma forma muito bonita de ver o ser humano para além somente da sua carcaça, do seu corpo, e produzir nele uma potência de ser humano muito maior do que aquela encontrada na sua dificuldade, na sua limitação. Então, espero que todo mundo possa assistir e possa se deliciar com essa história. Legal, Ariadne, muito obrigado. Antes de seguir, eu queria só perguntar por qual filme o Morzaniel responde, porque eu acho que esse nome não é o nome que está inscrito no filme, então estou com um pouquinho de dificuldade de me localizar. Mas quando puder, por favor, coloca no chat, só para que eu me organize. Bom, a gente cumpriu metade do primeiro bloco, ainda faltam algumas falas, a gente está fazendo duas perguntas, né? Qual é a relação com o festival, já conhece o festival, e quais foram os desafios, as estratégias para distribuir e para produzir os seus filmes. Bom, a Maybe é a diretora de Nunca Pensei Que Seria Assim. Maybe, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiramente, muito feliz e honrada em participar do festival, feliz de participar aí com essa moçada aí bacana, com trabalhos tão potentes, né? E eu não conhecia o festival, assim, só online mesmo,
E a estratégia, eu quero primeiro também agradecer muito ao Matheus, que me ajudou muito a coproduzir esse filme, juntamente com a equipe. Foi uma equipe pequena que topou essa parceria comigo. É o meu primeiro filme, então eu estou assim, muito feliz mesmo, e ainda estou ainda entendendo este lugar, porque eu sou atriz de teatro, e comecei agora a namorar o cinema, atuando, e agora, de repente, já com o filme. Então, eu tô assim, eu sou autodidata, minha formação é em comunicação. Eu, no cinema, comecei mesmo, estou começando é na raça. E a distribuição, quem ficou mais, assim, com essa responsa foi Matheus, justamente por ele já ter mais essa experiência, né? Conversamos muito e tudo, mas ele que tomou as rédeas aí do processo da distribuição. E a estratégia é justamente essa: primeiro, atingir os grandes festivais nacionais e internacional de renome, né? Tanto que o Guarnici, eu estou assim, muito feliz, e atingir todos os festivais, mas a gente tem como meta primeiro atingir os festivais de tradição mesmo, sabe? E o desafio, assim, de cara, para fazer, eu nunca pensei que seria assim. Primeiro, a gente não tem verba, então foi muito na raça. Ele começou, nunca pensei que seria assim, começou justamente na pandemia. Eu estava internada com meu pai no hospital para tratamento ele tinha uma dependência pulmonar, enfim. E aí, de repente, eu me vi confinada com ele, dentro de um hospital, e comecei a produzir as imagens com ele. Eu queria documentar todo aquele processo, e eu lá isolada com ele, Matheus, quando eu fiz para ele o convite, foi tudo assim, via online, ele aceitou, a gente tomando todas as precauções, então foi bem isolado mesmo, o filme foi todo feito assim, cada um no seu isolamento, mas a gente se comunicava o tempo todo. E a partir daí fui produzindo as imagens, e eu queria muito falar dessa relação, né, de pai e filha, assim. No início eu queria contar essa história, mas de uma ótica de uma mulher negra que está confinada, e como que a gente faz, enquanto ser humano, para lidar, né, com essas limitações dentro de uma relação familiar. E a partir daí surgiu essa história que vocês vão ver na tela, sabe? Então, um grande desafio foi isso, produzir esse filme sem verba nenhuma. Eu contei com uma equipe muito pequena, quero agradecer muito. Quem topou mesmo na raça, galera da fotografia, do som, enfim, distribuição. Foi muito na raça mesmo, sabe? Grande desafio para nós colocar. Eu nunca pensei que seria assim na tela, porque não tem verba, e a partir daí começando a tentar todos os festivais, para levar essa história mesmo dessa mulher preta para a tela, enquanto valorização da relação do ser humano, né? O que a gente faz com essas dificuldades da vida aí? E é isso, assim, estou muito feliz mesmo, muito honrada em poder levar essa história e representar essa história, que eu falo que não é história de Maybe, é uma história de um ser humano qualquer, enquanto homem, enquanto mulher, que está trilhando nessa jornada. É isso, assim, que eu tenho para contribuir. Muito obrigado, Neive. Muito obrigado. Importante a gente perceber como alguns elementos são comuns, né? A dificuldade orçamentária, a pandemia ainda como elemento presente na construção dos filmes ou em coisas acessórias, e a necessidade de descentralização do cinema brasileiro. Essa é uma pauta importantíssima para o festival. Nós somos do Maranhão, longe dos grandes centros, então é fundamental para a gente esse tipo de discussão. Bom, Paola, por favor, conta pra gente qual é a relação com o festival e como é que foi fazer Um Tempo para Mim. Bom, boa noite a todos e todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui participando dessa roda de conversa, participando com Um Tempo para Mim do Festival Guarnicê, né? Esse trabalho ele foi realizado no Rio Grande do Sul, vem de lá, sou de Porto Alegre, mas o filme foi rodado na Tecoacoenju, em São Miguel das Missões, que é uma aldeia, uma comunidade guarani, que fica a 6 horas de distância de Porto Alegre,
e perto da fronteira com a Argentina, que é uma região ali bastante povoada, né, com diversas aldeias indígenas. E esse filme, assim, nasceu primeiramente de um encontro, de uma paixão, de uma conexão muito grande com os Guarani, com as comunidades Guarani, que já vem de um tempo, assim, na minha vida. Esse é o meu terceiro curta-metragem, e eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo, me envolvi muito com a questão do engajamento, né, com os povos indígenas do Brasil de uma forma geral, e esse filme nasceu disso, da vontade de contar um pouco da cultura, do que eu aprendi a ouvir, né, junto com a aldeia e com a equipe que se somou, e também nasceu de uma formação que eu fiz sobre educação menstrual, que é o tema que o meu filme fala, né? O filme fala sobre a primeira menarca de uma menina Guarani. E foi, assim, eu acho que às vezes tem algumas histórias, assim, que eu falo, que são histórias que vêm da alma, assim, que vêm com muita força. Então, logo que eu fiz essa formação, eu já veio a ideia do roteiro, tive a oportunidade de construir esse roteiro em bastante diálogo com o Gerson Gomes, que é um realizador audiovisual indígena, que me ajudou na elaboração de diálogos, e tudo foi acontecendo, as conexões, assim, surgiu um pequeno edital lá em Porto Alegre, um edital do Instituto Estadual de Cinema, que era justamente para promover pequenos curtas-metragens, isso na época da pandemia. E era um edital que promovia coprodução também com Misiones, que é esse departamento da Argentina que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Então, a gente tinha que ter 2 técnicos de Misiones na nossa equipe, né? A gente conseguiu ser selecionado por esse edital, fomos selecionados em primeiro lugar, foi uma vitória, porque assim, tu escrever o roteiro, tu decidir fazer um filme envolve muita força de vontade, assim, então foi sempre acreditar na ideia. E aí esse filme foi feito, eu tive uma assistente de direção maravilhosa, que foi a Luz Duarte, que é uma estudante indígena de cinema de Misiones, e ela foi fundamental, porque o nosso filme foi rodado em Guarani, em outra língua, né? Então, esse desafio também de trabalhar com uma produção que, ainda que com edital, ela foi de baixo orçamento, porque a gente teve todo um processo, assim, de construir, né, essa filmagem, né, com idas na aldeia, que é distante, então, eu tive uma equipe, né, a fotografia da Pamela Halber, que me ajudou muito, tive também a presença do Beto Rodrigues, que me ajudou muito nessa produção também, e além da própria comunidade, né? A gente trabalhou com um elenco de não atores, né? Então teve todo o processo assim de trazer a proposta da ideia, de ter essa aceitação, de ter essa construção junto e o debate sobre o tema, porque é um tema de uma forma geral que agora vem ganhando mais visibilidade, mas que por muito tempo fica naquele lugar do invisível, de uma certa vergonha. Então a gente teve esse processo assim de conversa, de escolher quem seriam as personagens, né? Então, teve toda uma construção aí. Depois que o filme ficou pronto, ele teve, assim, a sorte e a felicidade, assim, de nascer, de estrear, digamos assim, para o mundo, no Festival de Gramado, né, que é um dos festivais também bastante importantes aí no nosso país, exibiu também no Festival de Brasília e agora está sendo exibido aí no Guarnicê. Eu estou muito contente porque eu vou poder estar presente também para conhecer todo mundo, quero ver tudo, falar com todo mundo, conhecer, ver os trabalhos todos. E estou, assim, eu fui a produtora também do filme, diretora, né, então, assim, do início ao fim, sempre batalhando, buscando as brechas, buscando inscrever no máximo de festivais possíveis, construir algumas sessões também na minha cidade, lá em São Miguel, e sigo assim nesse caminho de tentar inserir esse filme, né, nas oportunidades aí que tem. Acho que esse é um filme que vem muito desse lugar, assim como eu falei para vocês, de paixão sobre o tema, né, sobre a cultura indígena, que me toca muito, me atravessa. E, bom, eu acho que é isso, assim, o desafio de distribuir curta-metragem é grande, mas eu acho que a oportunidade de estar promovendo, assim, através dos festivais, essas trocas, e conhecer a produção também do Maranhão, é extremamente relevante para a gente construir esses caminhos, assim, para fortalecer a inserção do nosso trabalho, né, no mercado também, porque eu acho que curta-metragem também é uma ferramenta, assim, para quem quer seguir trabalhando com audiovisual. E, então é isso, assim, que eu tenho para falar de pronto, assim, e vamos em frente. Legal, Paola. Obrigado. Presença indígena forte no festival esse ano. A gente está quase acabando esse primeiro bloco, tentando administrar 2 minutinhos para cada pergunta.
daqui a pouco o segundo bloco. Agora, P, fala pra gente sobre o Ave Maria. Boa noite. Oi, gente, boa noite. O Ave Maria ele foi realizado com algum investimento público. A gente fez o filme com a grana do edital de Niterói, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Era um edital aberto para o Estado, o filme é da cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente conseguiu realizar o filme com esse investimento, que ainda assim é muito pequeno, né? Acho que a gente tem aí um entendimento de que boa parte do investimento público em curtas-metragens é um investimento muito pequeno para a realização desses projetos, assim, especialmente se tratando de ficção, que é o caso do Ave Maria. Ele é um filme que eu escrevi em 2019, e aí essa grana a gente ganhou ali no começo de 2020, também fomos interrompidos pela pandemia, assim, no que diz respeito à produção do filme, e a gente conseguiu realizar ele no ano passado e começar a distribuir ele no ano passado, no final do ano. E aí, pensando nessa distribuição, o Guarnicê definitivamente era um dos festivais que estava no nosso radar, assim. O Ave Maria é a minha primeira direção. Eu não tenho uma experiência com um festival particular e próximo, assim, mas acho que nesse sentido dos festivais importantes e relevantes do país, num lugar de tamanho, de longevidade, era para a gente muito interessante e é para a gente agora muito feliz estar no festival, assim, com o projeto. E aí a gente tem feito um caminho bacana de distribuição também, assim, entre festivais maiores e festivais mais temáticos, talvez. O filme ele não é um filme que fala sobre gênero, mas ele é um filme muito atravessado pela não binariedade, assim, de alguma forma. Ele tem uma protagonista travesti, eu sou travesti, diretora, roteirista, produtora do filme. A gente tem outras pessoas trans na equipe, e, enfim, esse elenco que é preto em sua maioria, e aí a gente acaba ocupando uns espaços de festivais temáticos que não são necessariamente espaços que a gente ocupa pelo tema do filme, mas que a gente ocupa pela composição dessa equipe, assim. E aí, então, temos circulado por esses dois lugares, assim, de festivais, e uma das experiências que tem sido bastante bacana para a gente, além de poder conversar com esses públicos diferentes, tem sido participar de alguns festivais que inicialmente eram festivais de mulheres e que têm se aberto para receber projetos de pessoas travestis e não binárias, meio redundante, travestis e não binárias, mas para receber projetos de pessoas não binárias, o que tem sido, que eu acho que tem criado um ambiente também de diálogo e conversa, inclusive sobre gênero, questões de gênero mais interessante, assim. Acho que é um pouco esse caminho, assim, da produção e distribuição do filme. Legal, P. Obrigado. Bom, agora Pedro Henrique, o representante de Apocalipses Repentinos. Boa noite, Pedro. Oi, boa noite. Primeiro, eu conheci o Guarnicê, um filme Kenzo participou na mostra experimental ano passado, e inclusive Kenzo dialoga muito com o Apocalipse. Tem imagens do Kenzo que foram feitas no set de Apocalipse. Sobre a produção, na verdade, a ideia do filme surgiu na pandemia, onde muitas crises surgiram, e eu comecei a pensar na ideia de transformar as imagens que me vinham nessas crises maníaco-depressivas, em imagens fílmicas, né, em uma narrativa. E então a gente fez com muita dificuldade. Eu encontrei um casal de amigos, que são o Alisson e a Camila, são produtores, trabalham na Marte Fogueirinha. Eles são produtores da Marte Fogueirinha. E a gente conversou e resolvemos fazer juntos. Fizemos já na fase final da pandemia, quando todo mundo já está vacinado. E sobre a distribuição, bem, o filme está estreando agora no Guarnicê,
inclusive muito feliz por isso. E estamos aí trabalhando, a produção está com eles. A produção está com eles e é isso. Legal, Pedro, seja bem-vindo, boa estreia para ti. Bom, o Rogério havia saído, ainda bem que voltou a tempo. Rogério, fala pra gente do Arrimo. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Estou falando aqui do interior de São Paulo. Sobre a relação com o Guarnicê, eu participo aqui de um coletivo, né? Na verdade, sou formado em geografia, mas participo de um coletivo aqui que é o Aqui no Olho, há 10 anos. E a gente já teve alguns curtas, né, no Guarnicê, mais no passado. E mais recente, né, eu entrei com o meu último curta, Lugar de Ladson, numa mostra paralela no passado, na Mostra Jovem. E agora estou com o Arrimo, né, no oficial. Então, estou bem feliz, né? Mas, infelizmente, não vou poder estar aí presencialmente, porque eu estou rodando um filme novo de hoje, né? Até o final da semana que vem. E aí, o diretor de fotografia nosso que vai representar o filme. O Arrimo, né? Ele foi produzido durante a pandemia, mas na reta final. Foi um edital da Lei Aldir Blanc. E aí teve também, né, como era o edital pessoa física, teve ainda um desconto, né, de imposto que sofremos aqui. E ele fala sobre o Sassá Carvalho, que é um migrante de Minas Gerais, Manhuaçu, que ele trabalha como pedreiro aqui em Rio Claro. Ele é um pedreiro que é gago, né, ele tem uma deficiência. Acho que tem um mic. Já pediu tudo ou não? Fala aí. O Sassá, né, ele é um pedreiro que atua aqui junto, fazendo assistência de produção, no coletivo Aqui no Olho, e ele tem esse sonho de ser ator, né? Então, durante a pandemia, aconteceu uma questão, né? Ele sustenta a família dele aqui em Rio Claro, e aí, como muitas pessoas ficaram sem trabalho, ele acabou, né, usando a demanda que aumentou da construção civil para ajudar, né, a acolher o restante da família dele de Minas com os trabalhos que ele conseguia aqui no interior de São Paulo. E é um filme, né, que tensiona a relação com o espectador, né? Então, enquanto o Sassá, né, tem esse sonho, ele também tem a realidade que choca com ele, né? O filme todo foi escrito a partir da história de vida dele, do presente também. E esse sonho dele, essa história que está sendo contada, a gente vai também, de alguma maneira, percebendo que aquilo não é exatamente a vida dele, mas é esse sonho dele de fazer cinema sendo ali concretizado. Obrigado, Rogério. Bem-vindo de novo ao festival. O Lugar de Ladson esteve conosco ano passado. Bom, Morzaniel, boa noite. A palavra está contigo, seja bem-vindo. Eu acho que seu microfone está desligado. Oi, estão ouvindo? Perfeito. Beleza, boa noite. Desculpa, eu não entrei nisso, porque estava em outra reunião. Vou falar sobre Árvore do Sonho, onde que saiu esse filme. Bom, esse filme que saiu lá na aldeia, na reserva. Foi filmado lá dentro de Yanomami. Esse filme foi pensado através do livro Queda do Céu. A Queda do Céu, ele fala muito história. Ele conta muita história. Tipo, assim, xamanismo, onde surgiu o Yanomami, como que eles encontraram, os Yanomami encontraram não indígenas, entendeu? Ele fala muito. Principal, ele fala muito mesmo no livro, o Tafi Kopenawa, a árvore do sonho, o sonho, como não sonhamos, entendeu? Aí, como ele fala do sonho, a árvore do sonho, aí eu comecei a pensar muito, entendeu? Para sair vídeo, porque o movimento indígena é difícil.
todo mundo, tudo é difícil, entendeu? Você tem que acompanhar com eles, aonde eles querem andar, aonde eles querem fazer. Porque você não pode marcar com eles. Porque, assim, a gente costuma fazer roteiro, entendeu? Por exemplo, para fazer vídeo ficção, porque não existe. Aí eu comecei a pensar como que pode fazer filme, como que vai sair filme, Árvore do Sonho, que vai passar agora. Aí como o nome do festival Cornecer. Eu estou feliz porque ele vai passar aí e que eu não vou estar presente pessoalmente. Eu vou viajar à Inglaterra, tem muito convite, mas assim mesmo vai passar. Então, aí eu comecei a conversar o Davi Copenaua, o que ele tinha escrevido, o que ele escreveu, porque a gente não conhece a história dele. Ele conta muita história. Aí, nossa terra no Mame existe xamã, pajé, se fala. Aí ele sonha muito longe, como nós sonhamos. A nós sonha, assim, ser humano, a gente sonha normal. Você pode sonhar viajando, você pode sonhar com tua família, seus pais, você vai sonhar festa normal. A nosso sonho é diferente. Por exemplo, quem é Bagé é diferente. A sonho deles, eles comunica. O pajé dormindo, a espírito dele comunica a outros pajé. Ele faz trabalho muito longe. Por exemplo, quando está muito chovendo, eles conseguem fazer um trabalho também, o sonho. Por exemplo, eles sempre falam assim, ó, quando a árvore cresce, quando sai flor, começa a sonhar muito longe. A gente não, quem não é Bagé não consegue, assim, no sonho deles, entendeu? Aí que eu comecei a pensar muito, como que eu vou fazer filme? Como que vai sair filme? Eu sonho. Aí eu comecei a sonhar, dormir, sonhar. Ah, eu vou fazer aquilo que eu sonhei. Então eu vou procurar, eu vou escolher muitas imagens, era muito material para sair como nós sonhamos, Sofídio. Aparecido, não é muito, entendeu? Imagem não é, sai muito assim do sonho. Aí eu pensava, ó, poxa, eu vou fazer assim, como eu sonhei, como ele está falando, eu vou fazer. Eu ia chegando, e à noite, de dia, bem cedo, a pessoa dormindo. Aí comecei a perguntar aos pajés também, e aí, como que é sonho? O que que você sente de sonho? O que que vocês fazem dos sonhos? Aí eles começam a falar, não, a gente faz assim. Aí eu não escrevia, só que ouvindo. Ah, o que que ele falou, eu vou fazer. Fazer filmagem fazendo, andar na noite, de dia. Aí depois virou, aí eu comecei a montar, né? Ano passado, eu comecei a montar. Aí eu comecei a pensar, não vamos fazer árvore de sonho, que a gente não conhece também. Eu sou Yanomami, eu não conheço sonho dos xamãs, entendeu? Aí eu comecei a pensar assim, eu vou fazer o, o filme do sonho para me mostrar como nós sonhamos, para falar como nós sonhamos, como os xamãs de Yanomami trabalham, como se comunica. Aí eu comecei a montar filme, escolhendo, durou um mês para fazer, um mês fazendo direto, sem descansar. Aí saiu o filme. Até hoje ele está passando no festivais. Esse já passou em Nova York, México, que passou agora. E assim que eu comecei a fazer filme para
Isso aí, Árvore do Sonho, nós chamamos Mari, que vai passar agora, no Maranhão. Beleza? Assim que eu comecei a fazer filme. Era difícil. Toda imagem é difícil. Por exemplo, Yanomami, Terra Yanomami, você não vai conseguir fazer todos aqueles que você quer fazer. Que eles não comunicam, eles não avisam, ei, vem aqui para fazer filmagem. Ei, eu vou fazer assim, eles não fazem isso. Você tem que escolher, não é para fazer roteiro. Você que tem que pensar, vou dormir, eu vou pensar o jeito que eu quero fazer. Aí você dorme e sonha, aí acorda, leva a câmera. Olha, eu tava com a câmera perto, aí o que queria fazer, eu disse, quando eles estão fazendo, eu já corria para fazer, para fazer imagem. Assim que eu comecei, surgiu esse aí, o Árvore de Sonho, beleza? Estou muito feliz se meu filme vai passar no Maranhão. Eu queria muito participar desse festival, só que eu vou viajar. Quando chegou o convite, pessoa fala, pessoa da Aroac, né, quem está fazendo produção, quem está fazendo distribuição, o filme vai passar lá no Maranhão. Puxa, por que eles não me convidar? Eu vou lá. Não, você tem viagem. Aí sem você, mas ele vai passar lá. Então o filme vai falar para eles. Sem presença de você, eles vão ouvir lá, entendeu? Estou feliz. Eu estou muito feliz que vocês assim, me convidaram para participar dessa reunião, beleza? Moço Daniel, muito obrigado. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito instigado a ver o filme. Tô curioso para ver o Mari. Muito obrigado, seja bem-vindo ao festival. Posso dizer seja bem-vindo ao Maranhão também, apesar da não presença Queria física, muito. mas o filme estará conosco. Beleza. Então, gente, para fechar nosso primeiro bloco, o Willy é diretor de Trocando de Pele. Seja bem-vindo, boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Consegue me ouvir bem? Sim, ok. Primeiramente, eu queria agradecer, é uma honra imensa estar aqui com vocês, compondo esse fórum de pessoas tão talentosas, com projetos tão brilhantes. Eu sou maranhense, nascido e criado na cidade de Imperatriz. Eu vim para o Rio de Janeiro em 2019 estudar cinema. E o Trocando de Pele é o meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão de curso. E ele nasceu de um desejo, né, de contar, externar um pouco sobre minha experiência. Eu acho que o Willy caiu, né? De me entender como pessoa negra, principalmente pelo fato de eu estar, ter sido lançado em ambientes muito elitistas. Né? Eu estudo na PUC aqui do Rio, que é uma universidade, uma das mais elitistas do Brasil. Eu faço estágio na Globo, que também é um espaço, né, que por muito tempo foi dominado assim pela branquitude. E sempre, né, eu era o único ou um dos poucos negros ocupando esses espaços, que durante toda a nossa história, né, foi negado para a gente. Então eu queria um pouco falar sobre isso nesse meu projeto. E como eu sempre gostei, sempre fui um entusiasta de ficção científica, de terror, de suspense, eu queria mesclar também, né, esses gêneros para contar essa história. Então saiu Trocando de Pele, em 2022 a gente começou a produção, foram 9 meses, desde a concepção, o argumento, o roteiro, toda a produção, até a primeira pré-estreia que aconteceu no ano passado, finalzinho do ano passado, então foram 9 meses de produzindo. Conta a história de Ian, né, que é um jovem universitário que do curso de farmácia, ele é o único negro na universidade dele, e ele é coagido por colegas a ser cobaia em uns testes finais de um produto dermatológico que eles estão desenvolvendo. E assim, é uma história bem impactante mesmo, bem forte, é uma alegoria dessa situação, né, que muitos de nós somos colocados. E assim, o processo de produção foi bem desafiador. No começo eu fiquei assim um pouco com receio, né, de apresentar a ideia para minha turma, mas cara, quando eu apresentei, tipo, todo mundo comprou muito a ideia, consegui formar minha equipe muito rápido, chamei colegas de fora também para compor a equipe, a gente tinha bastante representatividade negra dentro da equipe, principalmente nas funções mais importantes, assim, que eu diria.
E foi uma experiência muito incrível, assim, para mim, porque foi meu primeiro curta, né, o primeiro curta que eu estava dirigindo e escrevendo. E aí foi, assim, um puta aprendizado, mas, cara, foi uma experiência realmente muito interessante, trocar com a galera e conseguir, né, desenvolver todo esse projeto sem ter grana. Eu acho que é o principal desafio, assim, para quase todos os filmes. A gente fez um financiamento coletivo na internet e em 20 dias a gente conseguiu arrecadar R$17 mil para levantar o filme. Então foi assim, realmente eu me surpreendi muito com as pessoas que compraram a ideia e viram a importância, né, de tirar esse projeto do papel. E agora, né, o Guarnecer, ele é um festival que eu já conhecia, e nunca participei presencialmente, nunca tive essa oportunidade, então estou muito feliz de ter sido selecionado, né, porque tem um carinho especial, porque é um festival muito tradicional, né, um dos mais importantes do Brasil, e é um festival maranhense, né, e por eu ser também maranhense, foi um feat muito, muito certo, muito incrível. Estou muito feliz, muito honrado por estar participando aí, vou estar com vocês nesse festival presencialmente também. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade. O William é meu conterrâneo de Imperatriz. Obrigado, William. Até a próxima. Bom, nós encerramos o primeiro bloco. Todo mundo falou, tudo certo. Agora a gente faz o segundo bloco com uma pergunta bastante aberta. O que esperar do seu filme? O que os espectadores vão encontrar no seu filme? E vou pedir para que vocês aproveitem e façam um convite para o festival, para que as pessoas acompanhem as obras. Vou pedir para que a gente seja um pouco mais breve. Já são 8h10, a gente ainda tem ensaio para a cerimônia de abertura. Vai ser linda, vai ser do Arthur Azevedo. Alguns de vocês estarão conosco. Então, vamos lá, vamos retomar com Isabel e Adelmo, o que as pessoas podem esperar de Firmina. Eu acabei falando no início já, né? Já me empolguei, já falei um pouco da Firmina, vou falar de novo. Acabou aparecendo outras questões, né? Que dá vontade de a gente ficar batendo um papo aqui. Quero falar com todo mundo aí. E assim, é muita honra estar junto com vocês nessa aí, muita mesmo assim, gratidão. Não é minha primeira direção, a gente tem essa dificuldade, mas o Firmina, quando eu falei que é o meu case de sucesso, para vocês terem noção, ganhar 2 festivais editais, né, que não é fácil, você sabe qual é a luta, né? Então, por isso que eu logo entrei falando sobre isso, por conta dessa dificuldade, e o Firmina acontecer isso. Então, é a história de uma pintora idosa que se muda para um lugar novo e ela começa a ouvir gritos de socorro e ninguém age, aparentemente de uma mulher sofrendo violência doméstica. E aí a saga desse curta-metragem que é ficção, na pegada de suspense, essa história se passa em 15 minutos e é muito impactante e é surpreendente o que a gente traz nesse roteiro. Então eu convido todos a assistir dia 10 às 19 horas. Firmina também vai estar online. Então, vem com a gente. Obrigado, Isabel. O Adelmo continua na sala. Tem alguma palavrinha? Eu continuo, mas eu acho que a Isa já fez aí uma boa chamada do que é o Firmina, né? Que traz aí essa pegada de suspense e ao mesmo tempo uma narrativa, né, provocadora. Então é isso. Gostaria muito de que todo mundo pudesse ver e curtir com a gente. Então até o dia 10. Isso. Obrigado, Adelmo. Obrigado, Isabel. Bruno Arcângelo, o que é que as pessoas podem esperar sobre elas? Vamos ver como que eu convido sem dar spoiler, mas não queria muito falar exatamente. Eu talvez prefira falar um pouco sobre a minha intenção, assim, ao fazer um projeto, assim, sabe, na escolha dos personagens, assim. Uma das coisas que eu acredito muito é como a gente pode criar pontes, assim, sabe? Eu acho que o filme é muito interessante como a gente pode, de alguma forma, entender a realidade do outro, né? Então, sobre elas é um convite para a gente olhar para essas pessoas, entender como elas sentem, sabe? É uma mulher com deficiência, uma mulher trans e uma mulher que também sofreu violência doméstica, muito pesado, assim.
E eu acho que é simplesmente um convite para a gente se conectar, sabe, com essas temáticas e sentir um pouco o que essas pessoas sentem, né? Como a gente pode se conectar de alguma forma. Eu acho que é esse o convite, assim, para a gente se abrir para a história do outro. Obrigada. Obrigado, Bruno. Uma satisfação contar com o filme. Até lá. Bom, vou inverter um pouquinho a ordem aqui. Morzaniel, o que é que as pessoas podem esperar de Marihi? Morzaniel, me ouve? Opa, o que você perguntou? O que é que as pessoas podem esperar de Marihi? O que é que o público que vem para o festival vai sentir, vai encontrar ao assistir o seu filme? Sim. Bom, eu vou falar um pouco. Esse filme do Árvore de Sonho, Marihi, que vai passar no festival, vai ser. Eu quero, assim, eu quero trazer essa imagem por Yanomami para público, para sentir como nós vivemos, como nós sonhamos. Eles têm que sentir alguma coisa, não é para costar imagem do povo Yanomami. Imagem vai sair bonito, legal, o pessoal gostar muito, o danço diferente, como nós dançamos, como nós pintamos, como nós jeito moramos na aldeia. Aí o público tem que começar a pensar por Yanomami. Isso que meu filme está levando. Esse, para mim, é filme, está denunciando, para pedindo assim a pessoa tem que começar a pensar, o povo Yanomami, o que nós estamos sofrendo até hoje. Entendeu? Sempre eu falo a público, assistir filme, eles têm que começar a pensar, começar a sonhar. Como que eles podem ajudar? Entendeu? Então, isso que eu tô levando do filme, dos festivais, entendeu? Eu sempre falo, o público onde eu participo, falam assim, ó, eu sou Yanomami e mais dos Yanomamis. Eles são parecem vivos, saúde, alegria, mas não é. Hoje, nós somos sofrendo da doença, morrendo, suicídio, entendeu? Então, isso que o público tem que começar a sentir por Yanomami. Por isso, eu estou levando esse aí do imagem do povo Yanomami do festival. Isso que eu falo, beleza? Obrigado de novo, Morzaniel. Filme importante. Eu lembro ou informo vocês que o Guarnicê tem uma mostra paralela chamada Povos Originários, com produções dirigidas por indígenas. Vale a pena conferir também. Bom, Rogério, o que o público pode esperar de Arrimo? Bom, o Arrimo, como eu disse, né, ele é um híbrido, né, documentário ficção, e um filme, ele estreou em Tiradentes esse ano, cativou bastante o público lá, e ele debate, né, a questão do produzir cinema no interior de São Paulo, né, embora a gente fala no eixo Rio-São Paulo, mas na região nossa aqui, né, do interior, a realidade é bem diferente, bem precarizado, e sobre também as pessoas que trabalham, né, vendem a sua força física como única fonte de renda, e ainda assim tem seus sonhos, né, com arte, com a vida, com a produção cinematográfica. Então, acho que é um convite, né, não só o público que vai acompanhar presencial e online, mas nós próprios realizadores, né, como muitas pessoas, né, que estão no nosso set de filmagem têm também seus sonhos, suas particularidades, e o cinema, eu acredito que dentro do seu próprio set de filmagem, ele acaba reproduzindo um pouco da lógica, né, de trabalho que existe no mundo fora dele. Perfeito, Rogério. Obrigado.
Willy e o Trocando de Pele. Então, gente, eu acho que o Trocando de Pele, desde a concepção dele, né, ele foi um filme pensado para gerar um incômodo, gerar um desconforto. Porque eu acho que a partir desse desconforto, desse incômodo, quando a gente se sente desconfortável, a gente muda, a gente gera, né, esse input para mudança. Então, eu acho que a galera que vai assistir vai sentir isso, né? Eu acho que esse embrulho no estômago faz parte disso. E eu acho que é um caminho aí, porque é um filme que denuncia uma ferida aberta da sociedade brasileira, que é o racismo. Eu espero que realmente surja esse efeito, né, esse desejo por mudança, por transformação, para que a gente viva numa sociedade mais justa, né, mais igualitária. Então é isso. Muito obrigado de novo, Willy. Pedro Henrique e o Apocalipse. Pedro tá por aí? Pedro Henrique? Eu acho que o Pedro saiu, né? Então, P, diz pra gente o que o público pode esperar de Ave Maria. Então, o Ave Maria, ele é um filme sobre fazer família, sobre cuidado, sobre as nossas relações com nossos ancestrais vivos e mortos. O Ave Maria, ele é a história, ele acontece numa véspera de Natal, depois da morte do pai, a Maria, que é a nossa protagonista, sai de casa e passa um ano longe desse espaço para processar esse luto num outro lugar. E aí ela volta para casa para passar o Natal em família. E o filme acontece ali nesse espaço em que ela reencontra as memórias, a casa, as pessoas. E ele acontece nessa artesania da relação dela com a família viva e da relação dela com o pai. Ele é um filme protagonizado por uma pessoa trans, por uma travesti, e com um elenco majoritariamente preto. Essa é uma família preta, mas o gênero e raça não são tema do filme. Assim, nosso desejo era estar ocupando esse espaço em tela com outras questões, mas em especial com relações de carinho e de cuidado, junto com os conflitos que esse afastamento e que esse movimento traz, junto com os conflitos que existem nos processos e no tempo de luto diferente dessas pessoas, mas experimentando um lugar de representação que não passa pela violência, pelo sofrimento e por imagens que costumeiramente, normalmente, são produzidas nesse lugar dos nossos corpos. Acho que é meio por aí. O Ave Maria, ele passa na sessão do dia 12 às 19 horas, presencialmente, fica disponível online do dia 12 para o dia 13, e para a galera assistir, assistam, eu acho. Enfim, tomem suas decisões, mas tá aí. Até o dia 12, então, P. Obrigado. Paola e Um Tempo para Mim. Eu tentei aqui me ajustar, porque tem uma luz em cima que eu não consigo tirar, mas enfim, vamos em frente. Bom, Um Tempo para Mim, eu acho que eu quero dar um pouco disso, essencialmente, que o título do filme traz, né? Eu acho que a gente ter esse tempo para se reconectar, né, com os nossos valores mais essenciais, com a terra, enfim. E o filme, ele é banhado pela sonoridade da língua guarani, né, do Mbiá Guarani, então tem também essa poética, a beleza, a delicadeza, assim, e a força da relação entre as mulheres. É a história de uma guria, de uma menina que fica menstruada, né, no dia que ela fica menstruada, e a relação dela com a amiga, com a avó, com a tia, enfim, com várias mulheres no entorno dela, né, mostrando um pouco desse acontecimento, né, que acontece com mulheres de diferentes culturas, de diferentes povos, né, do mundo inteiro, enfim, essa questão do ciclo menstrual a partir da experiência de uma menina indígena, Guarani. E o filme traz, além dessa força, dessa delicadeza, que foi o que a gente quis trazer, basicamente, eu acho que é essa reconexão mesmo, né, com a força feminina. Então, é isso que o filme quer deixar.
Legal, Paola. Obrigado de novo. Bom, vamos lá. Estamos quase fechando. Eu tenho que sair daqui a pouco. Desculpa a pressa. Fádia, o que o público pode esperar de Rubicão? Oi, olha, eu só queria fazer um adendo antes de falar do filme. Eu queria dizer que eu já estava feliz e honrada de participar do festival, e agora, depois de ouvir todo mundo falar dos seus filmes, eu sinto que isso cresceu mais ainda, assim, porque eu percebo que é uma seleção maravilhosa. Eu estou super curiosa para ver cada um dos filmes aqui. Acho que são todas temáticas muito relevantes e estou mesmo muito feliz, assim, de estar junto com vocês nesse lugar. O Rubicão, ele é um filme... Rubicão é uma expressão que vem da antroposofia, que fala de um momento na vida da criança em que ela se dá conta de que ela está sozinha no mundo, assim, de certa forma, né? Que ela é um, os outros são outros, e que eu acho que é uma fase que todos nós passamos, né? De descobrir que, afinal de contas, somos nós por nós mesmos. Idealmente, assim, todas as pessoas viveriam isso da maneira mais pacífica possível, num lar seguro, num ambiente confortável, e seria maravilhoso se fosse assim. Mas o que eu quis trazer nesse filme foi um pensamento sobre o que acontece para uma criança quando ela está num ambiente mais árido, assim, em termos de afeto, quando é uma criança que ela tem que assumir mais responsabilidades do que ela deveria ter que assumir naquele momento. Então, é uma criança que está muito sozinha, descobrindo que realmente está sozinha, e o que ela faz a partir disso, assim. Então é uma criança que ela precisa encontrar momentos de fugas para sua imaginação, para ela conseguir dar conta dessa aridez. E é isso, assim, a gente acompanha alguns momentos na vida dessa criança nessa fase que já é árida por si só que num ambiente um pouco, assim, não tão... numa circunstância não tão aconchegante, tão acolhedora quanto eu acho que deveria ser, quanto eu acho que seria bom que fosse. E aí é óbvio, né? Todos nós aqui já fomos crianças, e eu sinto que não é todo mundo que se relaciona, nem na relação com as crianças que estão ao nosso redor, às vezes a gente consegue se relacionar tão bem. Mas eu queria também, assim, com esse filme, fazer um convite para que a gente pudesse se relacionar com a nossa própria infância, né? Esses espaços de aridez que provavelmente cada um passou também ao seu modo. E é isso. O filme vai passar no domingo, dia 11, às 19 horas. Convido todos vocês para assistirem. O meu e todos eles, todos os filmes que estão no festival, porque realmente está uma curadoria incrível. É isso. A seleção tá linda mesmo. Maybe, eu nunca pensei que seria assim. Um convite para o festival, uma fala sobre o filme. Pois é, né? Muito feliz, tá? Mais uma vez, muito feliz de estar ao lado de trabalhos tão potentes. Eu nunca pensei que seria assim. Ele está novinho ainda, apesar de ter estreado na segunda semana de cinema negro aqui de BH. E por eu ser uma mulher preta, eu quero trazer a reflexão dessa mulher preta que faz, o que a gente faz quando passa por relações tortuosas, por relações difíceis, e o que a gente faz, né? Eu busco uma reflexão. Não é um filme de gênero, de raça, mas é um filme que pretende trazer esse diálogo para o interior de cada um. Eu costumo falar sempre que é um filme, que é uma história que não é história, não é um documentário de Maybe Rodrigues, é um documentário de ser humano. Fala muito dessa relação que, em algum momento, qualquer pessoa que assistir vai se identificar, vai trazer para próximo de si a história que eu estou levando para a tela, sabe? Então, eu faço um convite para todos vocês assistirem. Eu nunca pensei que seria assim, e torno novamente a reafirmar que é um trabalho feito com muito carinho e dedicação, uma parceria com o Matheus Moura, que está na coprodução,
E eu quero isso, realmente trazer essa reflexão para as nossas relações, que às vezes são tão tortuosas, mas buscar uma poesia neste momento que às vezes a gente se encontra sozinho. É isso, dia 10, espero que todo mundo reserve um tempinho para prestigiar todos os trabalhos que estão aí, que eu estou saindo daqui com o coração derretido e quero, numa próxima, estar com todo mundo aí. Infelizmente não estarei, mas em pensamento e energia para todos os trabalhos. Gratidão. Muito obrigado, Maybe. Dia 10, inclusive, é um dia importante para o festival, porque a gente abre a programação com um painel sobre democracia em cena, que é o tema dessa edição do Guarnicê. Então, quem estiver em São Luís, participe. Ariadne e o Big Bang. Boa noite de novo. Boa noite, gente. Eu vou convidar todos vocês para vir conhecer Chico. Chico, ele vai trazer para vocês uma proposta de fora da caixinha, fora dos estereótipos de um corpo diverso, uma potência humana muito forte, e eu tenho certeza que vocês vão rir de algo que vocês nunca riram, vão se emocionar com coisas muito cotidianas, e no final vão ser renovados com um fogo abrasador que esse Chico está levando para as telas. Muito feliz de participar de uma produção, de um evento fora do centro. Então, reforço aqui mais uma vez as potências desses lugares que não estão sediados no centro. Big Bang nasce do interior de Minas Gerais e eu queria que vocês conhecessem essa história bonita e pudessem ser transformados por esse personagem e por toda a narrativa. Eu fico muito feliz de participar desse processo, muito orgulhosa de levar essa mensagem e chamo vocês para assistir no Guarnicê e também no MUBI esse nosso trabalho, feito com muito carinho. Obrigado, Ariadne. Até o festival, então. Júlio e o Pai Versus, o que esperar? Um convite para o filme. Olá, boa noite novamente. Convidar todos a assistir a história de Guto. Guto, o que esperar em relação ao filme Pai Versus? Acho que muita música. É um dos poucos curtas musicais aí que a gente vê em festival. Estou muito feliz de poder passar isso para vocês e de poder ter feito isso com tanto carinho junto com meus dois colegas de profissão. Convidar todos a participarem disso, de acompanhar essa história que fala um pouco sobre paternidade, um assunto que me pega muito, tenho certeza que é um assunto que interessa a muitas pessoas, tanto negativamente quanto positivamente, né? Enfim, discutir isso para o futuro do nosso país, discutir os problemas que a gente tem em relação a isso, e, bem, acompanhar a história de Augusto, que está passando por todos esses problemas, por todas essas questões, essas inseguranças, ao longo de 17 minutos. Até o dia 11, e agradeço aí a oportunidade do festival, o convite, e vou estar presencialmente para acompanhar o resultado. Legal, legal. Até dia 11, então. Lembrando que o festival também tem uma mostra especial sobre documentários musicais. Chama Eu Canto Porque o Instante Existe. Vai ficar disponível online, vocês podem acompanhar. E agora, para a gente encerrar as falas, a Indra vai falar sobre o Pelas Ondas Lambem-se as Margens. O Pelas Ondas Lambem-se as Margens é um filme de experimentação na forma de olhar e de contar a história do cinema brasileiro, que conta através de imagens, de fragmentos. Ele começa com uma tela preta, um vazio, e a partir disso a gente começa a entender um pouco do nosso cinema, que precisa ser olhado com muito mais carinho, com muita mais, com uma outra forma de olhar. É um filme que se constrói na montagem, nessa possibilidade de experimentação, na forma de se narrar um filme. Então eu quero convidar todo mundo para ver o Pelas Ondas, Lambem-se as Margens. Ele vai estar no dia 10, sábado, presencialmente às 19 horas no Teatro João do Vale e online também a partir do dia 10, das 17h30 até domingo, dia 11, às 18 horas. Então, quero convidar todo mundo para assistir a isso. Um beijo, gente. Obrigada pelo festival, pela oportunidade. Estou muito contente de estar participando daqui. Obrigada.
Pessoal, então, para a gente encerrar, uma falinha breve, um agradecimento a vocês, muito obrigado por disponibilizarem tempo, por conversarem sobre seus filmes. Essa conversa surge a partir de um incômodo pessoal, e aqui eu vou ser franco, da falta de recurso para conseguir fazer com que essa conversa acontecesse pessoalmente, né? É difícil fazer um festival no Maranhão, mas a gente tenta e realiza há 46 anos, na guerrilha mesmo. Bom, vocês vão disputar o troféu Guarnecer com os curtas de vocês. Boa sorte, muito obrigado pela presença de novo. Quem vem a São Luís, seja muito bem-vindo. Quem não vem, espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Enfim, a gente continua se falando, estou super à disposição. Um abraço em todos, até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Foi lindo, Tchau, foi lindo. tchau. Gente, boa Obrigada. noite. Tchau, gente. Prazer. Meu bem, você me dá